Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu like, comente e receba mais conteúdo. Relato de hoje: A Fera Além da Muralha. No ano de 122, o imperador Adriano ordenou para que seus centuriões dessem início à construção de uma grande muralha, a fim de proteger seus soldados e solidificar de vez a força do Império Romano frente à horda de bárbaros que, vez ou outra, tentavam sangrentas investidas para tomar o território. Assim que a muralha começou a ser construída, um imenso regimento de homens era designado para dar proteção aos que trabalhavam no frio intenso, tingido pelos pequenos flocos de neve que caíam incessantemente. E numa dessas noites bem geladas, enquanto a maioria dos soldados dormiam em seus alojamentos, alguns sentinelas guardavam os arredores. Então, um grito de atacar ecoou noite adentro, e de repente, uma horda de bárbaros invadiu o local, e uma batalha sangrenta deu início. Os poucos sentinelas que estavam por ali foram mortos rapidamente pela horda. O elemento surpresa favorecia a horda assassina. Um dos soldados que dormia em sua tenda, então rapidamente acordou e soou a sua corneta. Foi como num piscar de olhos e, de repente, haviam por ali centenas de soldados romanos despertados pelo clangor de espada, rasgando ossos e carne. Enquanto os bárbaros, vendo ali que a superioridade dos romanos se fez presente, bateram em retirada, deixando para trás um rastro de sangue e ódio. Mesmo assim, o grande general Octávio, responsável por aquele setor da muralha, ordenou a alguns daqueles soldados que saíssem na captura dos bárbaros invasores e que matassem todos eles. O general Otávio tinha em mente que, se aquela horda conseguisse fugir sob seu comando, seria vergonhoso, e talvez os bárbaros também pudessem voltar com mais selvagens para tentar consolidar a invasão. Pelo menos uns 30 soldados saíram em meio ao frio e à noite em busca dos poucos selvagens que conseguiram escapar. No calor da batalha, o centurião Cláudius, que comandava aqueles poucos homens, se viu preocupado com a situação. Nem mesmo sua cota de malha ele havia colocado, já que no momento da invasão não houve tempo hábil. Em função disso, muitas vidas romanas foram salvas, pois até que ele colocasse o tal artefato, os bárbaros matariam sem dó e nem piedade a muitos romanos. O frio estava castigando aos menos 30 soldados sob o seu comando. Os bárbaros se dissiparam. Uma névoa então começou a se formar no meio da vegetação local. Cláudio bradou então aos seus comandados que iriam voltar ao acampamento, pois, segundo ele, os bárbaros conseguiram escapar e talvez não seria seguro ficar por ali no meio dos juncos e das matas sem uma proteção nos flancos. Então, um pouco à frente, Cláudio seguia observando atentamente ao seu redor para não ser surpreendido pelo inimigo. Nesse momento, e ainda bem longe da muralha, ele ouviu um rugido assustador em sua retaguarda, seguido de incontáveis gritos. Percebendo então que era os seus homens, o centurião rapidamente se dirigiu ao local. Foi aí que ele percebeu que pelo menos 7 dos soldados corriam em sua direção
ele, sem entender, ainda bradou: covardes, fugindo de uma horda de bárbaros. Um dos soldados retrucou com os olhos arregalados e disse que algo estava matando os homens lá atrás. Cláudio então sacou sua espada e ordenou para que o soldado fujão o acompanhasse. Então, em desespero e ainda junto aos gritos e medo, ele se dirigiu ao local. As cenas foram tão sombrias e macabras que até mesmo o experiente centurião ficou em choque. Por ali pairavam os restos mortais de vários soldados romanos. Todos estavam mortos de uma forma violenta, seus rostos completamente desfigurados, com pedaços de corpos espalhados por todos os lados. Cláudio se ajoelhou e bradou: por Júpiter, por que de tanta crueldade? Com muita ira, ele se dirigiu a um dos soldados que fugiram naquele momento para indagá-lo. Sua raiva era tanta que ele quase matou o soldado asfixiado. Então, um dos soldados gritou que eles não eram covardes. O soldado parecia entorpecido de tanto medo, dizendo que aquelas mortes não fora provocado pelos bárbaros, e sim por uma besta branca. Segundo o soldado, era uma grande fera que os atacou rapidamente de forma letal e cruel. O soldado ainda balbuciava palavras, ainda com medo em seus olhos, dizendo que aquilo era um demônio com muita força e maldade. Cláudio ficou em choque. Enfim, então, ele largou o pescoço do soldado e, naquele momento, agradeceu a Vênus por respirar e sobreviver. Então, em tom quase que inaudível, ele pareceu murmurar algumas palavras: a besta branca de Bretanha. Um dos soldados ainda perguntou ao centurião: o que o senhor disse? Em alguns segundos, no meio da escuridão ali, não se pronunciou uma palavra. Os poucos sobreviventes apenas olhavam uns para os outros, ainda assustados com o comportamento do centurião Cláudio. E de repente, um uivo assustador ganhou a noite. Os poucos soldados começaram então a gritar e dizer que a fera estaria de volta. Cláudio ordenou então para que todos ali ficassem de prontidão. Mesmo com muito medo, os sobreviventes daquela noite permaneceram por ali até o amanhecer. Graças aos deuses, a tal fera não veio. Então Cláudio ordenou ao resto de seus comandados que voltassem à muralha. Assim que chegaram ao acampamento, onde estavam o comandante Otávio e o resto do regimento, eles então se sentiram mais seguros. O general romano, responsável por aquele setor da muralha, ordenou para que alguns pretorianos prendessem então o centurião Cláudio. Ele, em seu orgulho, sabia que quando os boatos de soldados mortos sob o seu comando pela tal besta seria alvo de retaliação dos senadores e do imperador, o que seria vergonhoso para ele. O general então ordenou para que trouxessem o centurião até a sua presença para indagá-lo sobre o tal ataque. Cláudio era um dos melhores soldados. Inclusive, serviu junto ao grande general Titus Mênico há alguns invernos atrás, na grande batalha da Bretanha contra bárbaros celtas. E foi por esse motivo que o general Otávio o solicitou para saber daquelas mortes na Bretanha e o tal comandante Titus Mênico, que, segundo as línguas romanas, havia ganhado o título de cônsul pelo fim de uma besta que matou a muitos romanos. E foi por esse motivo que o general Otávio o solicitou para saber daquelas mortes na Bretanha e o tal comandante Titus Mênico, que, segundo as línguas romanas, havia ganhado o título de cônsul por matar uma besta que matou a muitos romanos. Nem mesmo Cláudio poderia entender o orgulho do Império Romano, que um dia ele jurou defender com sua vida e no outro estava ali de joelhos e acorrentado em frente ao temido general Otávio. O general, em tom de superioridade e desdém,
disse ao prisioneiro centurião: a sombra de Roma é vasta. O que aconteceu? Perguntou o comandante Otávio ao prisioneiro. Cláudio então respondeu: meus homens foram mortos por uma besta. É tudo o que sei, senhor. Você esteve na grande batalha da Bretanha com o general Titus Mênico, não é, soldado? Perguntou o general Otávio. Cláudio então confirmou que lutou ao lado de Titus Mênico com muita honra e disse ainda que o homem era um destemido guerreiro. Mas e a tal besta? Era verdadeira? Perguntou o general Otávio. Então o soldado Cláudio confirmou o fato e disse ainda que Titus havia matado a fera, salvando a muitos soldados romanos. Tudo o que sei é que ele foi nomeado cônsul pelo imperador e se mudou para um vilarejo para usufruir de seu honrado título. Naquela mesma noite, o temido general ordenou para que os pretorianos conduzissem Cláudio à sua cela e depois o levassem para trabalhar nas minas como escravo. Prêmio cruel para um soldado cuja vida foi dada várias vezes para defender o glorioso Império Romano. Depois desse dia, Cláudio nunca mais foi visto. Então, o temido general daquelas centúrias ordenou para que os demais soldados continuassem com a construção da muralha. E para intimidar os soldados, ele ordenou para que nada daquela noite fosse contado e que aqueles fatos morreriam ali mesmo. Para confirmar suas ordens, ele determinou aos seus pretorianos que punissem quem ousasse dizer a respeito dos fatos com a morte, da forma mais cruel, a crucificação. Os dias foram se passando e os soldados que ali trabalhavam com ar de desconfiança e medo sobre as ameaças de um general tirano e cruel, agora tinham que dormir sob a sombra de uma besta que parecia ter levantado do próprio inferno para matar soldados romanos. Mesmo sabendo do título superior de Titus Mênico, Otávio mandou um mensageiro a Roma para descobrir o paradeiro agora do então cônsul. Enquanto alguns sentinelas seguiam em sua rotina por ali, guardando os arredores da muralha em construção, um uivo macabro e aterrorizante soou em meio aos pequenos flocos de neve que caíam vagarosamente do lado de fora da muralha. O próprio general, em seus aposentos, ouviu o sinistro uivo. Então, preocupado, ordenou aos seus protetores mais próximos que ficassem atentos. Os olhos do impiedoso general pareciam saltar de suas órbitas de tanto medo. Afinal, ele agora pensou estar novamente na rota da fúria de uma fera que matou e assombrou a Bretanha. Nesse momento, ele percebeu que alguns dos seus comandados saíram correndo em direção ao lado de fora da muralha. O general então ouviu vários gritos e naquele momento ele ficou desesperado e com muito medo, um sentimento que ele não experimentava há tempos, já que como general ele estava sempre rodeado por seus pretorianos de confiança. Do lado de fora da muralha, uma besta branca e cruel ceifava a vida de vários soldados, como se fossem pequenos gravetos secos, sendo quebrados no meio da noite no frio intenso. O medo naquela noite se fez presente nas incontáveis mortes. A fera era rápida e mortal, com o tamanho de um urso e a força de ao menos uns 20 homens. Alguns soldados subiram no topo da muralha construída e tentavam jogar lanças, mas em vão. A besta também era muito rápida. Os menos desavisados ainda tentavam um corpo a corpo com a sua Gladius, mas sem sucesso. Eis então que agora sozinho, o general não viu outra forma a não ser tentar sair de sua tenda e se aventurar naquela noite fria e gelada para tentar se safar de forma sorrateira, já que a macabra criatura parecia ganhar terreno a cada minuto,
transformando um punhado de corajosos soldados em pilhas de corpos despedaçados. Uns ainda definhavam em agonia no meio daquelas pedras geladas, caídas ao relento, apenas esperando o suspiro final. O general percebeu então que poucos homens restaram por ali. Mesmo assim, ele ordenou que eles o protegessem. A fera então percebeu que havia matado muitos homens e pulou ali no topo da muralha, caminhando em cima dos restos dos corpos que ela mesma ceifava em cada investida. Assim, a gélida noite então seguia em meio ao medo dos poucos soldados que agora tentavam proteger um dos últimos generais de Roma, o famigerado general Otávio o Grande. O general enfim se viu acuado e sem saída. Apenas uns 4 soldados haviam restados e todos eles tentavam proteger o general, que agora passou a acreditar nas palavras do seu antigo centurião, que ele mesmo havia condenado às minas. E foi nesse momento que um misto de arrependimento e de dor apunhalou seu coração, por ter condenado um bravo soldado à morte. Foram milésimos de tempo até que a fera então adentrou o acampamento, pulando de forma rápida e mortal. 2 dos homens que protegiam o general investiram contra a fera, mas foram mortos como moscas. A fera, com suas garras afiadas, cravou nos soldados tão rapidamente que eles nem sequer tiveram mesmo tempo de reagir. Então, o temido general presenciou ali 2 dos seus homens terem suas tripas arrancadas de suas entranhas por aquela besta. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu medo e se ajoelhou, pedindo a todos os deuses romanos para que o livrasse das garras daquela criatura demoníaca. A criatura, mesmo com toda a sua força, parecia estar machucada, fruto de uma lança atirada por alguém que provavelmente já estaria morto. Os 2 únicos soldados que restaram agora pareciam bater em retirada. A fera ainda permanecia por ali quando gritos foram ouvidos ao longe. Eis que então uns 20 cavaleiros surgiram em meio à neve, tingida pelo sangue dos corpos que jaziam por ali. Várias flechas foram lançadas em direção à criatura, que talvez cansada e ainda ferida, ganhou a noite urrando como uma besta. Então o temido general percebeu que um dos homens era Cláudius, que ele mesmo havia condenado às minas. O nobre centurião se dirigiu ao general, que agora pareceu agradecê-lo, vociferando 1001 desculpas. O centurião, porém, não explicou como conseguiu escapar dos seus grilhões e aparecer ali em tão esperada hora, pois se não fosse por ele, o temido general estaria morto. Então o centurião deu voz de prisão ao último general de Roma, que chorava feito uma criança, pedindo desculpas por não ter acreditado na história da grande besta além da muralha. Boa noite.